Graça e paz, irmãos. Muito bom estar aqui novamente. Glória a Deus. Às vezes na nossa vida cristã, às vezes vir para o culto se torna rotina, né? A gente acostuma, né, com vir ao culto. Não é mais aquela emoção, mas se torna às vezes um costume. Só que mesmo se tornando um costume, eu não sei para você, mas para mim faz falta, irmãos. Eu me ausentei para ajudar minha esposa, né, cuidar do Lucas, pedi essa permissão ao pastor, porque, né, era necessário, mas a gente sente falta. Eu sinto falta, sabe? Como já diz aquele né, a Bíblia mesmo fala que a gente faz parte, né, do corpo. E se a gente está fora do corpo, né, se você tira um galho ali de uma árvore, ele vai morrer, porque faz parte da árvore, e nós fazemos parte da árvore, que é Jesus. Então, quando a gente está fora do corpo, fora da árvore, parece que, sabe, não é a mesma coisa, né? Eu fico tentando entender quem fala que consegue servir a Deus em casa. Eu não consigo, irmãos, né? Pode até se tornar uma rotina na minha vida, mas eu preciso dessa rotina, amém? E eu estou feliz de estar aqui, do Lucas, né, nosso filho aí. Creio que a Luciene vai depois contar o testemunho, porque foi prova, irmãos, foi luta, né? Mas Deus deu vitória. O diabo tentou, mas a última palavra vem do Senhor. Amém? Deus é fiel. Irmãos, nessa noite eu quero ministrar no livro de Esther. Está no Antigo Testamento. Eu quero nessa noite ministrar sobre, aprender um pouco com a igreja sobre a vida de Esther. E quero falar sobre algo que aconteceu na vida dela e que é importante para mim e para você. O livro de Esther, capítulo 4, verso 15. Louvado seja Deus. Quantos irmãos acham aí? Não sou bom com as palavras assim como o meu pastor, mas sendo o segundo dele, né, o vice-presidente do ministério, pela misericórdia de Deus, que o pastor, né, assim me instituiu. Gostaria de agradecer também aos irmãos e os diáconos. Quando o pastor separou vocês para o diaconato, né, a gente estava aqui, a gente conversou, e graças a Deus, glória a Deus por isso, os irmãos têm desempenhado essa função, ajudado o pastor, ajudado a igreja, né? Então que Deus venha continuar abençoando vocês, capacitando vocês, preparando vocês, ungindo vocês, derramando graça, bênção e poder na vida de vocês, porque como a gente sempre ora aqui nas terças-feiras, a gente sabe que vocês firme, né, como uma coluna da igreja, como a coluna do pastor, a gente vai crescer muito mais, né? Então que Deus abençoe vocês, a diaconisa Sandra que não está aqui também, né, a irmã Cleire, mas o Neidson não são diáconos, mas, né, fazem uma obra como se fossem, não quiseram, né, a separação, mas já são ungidos pelo Espírito Santo para o diaconato. Mas a todos os irmãos que ajudam, né, e desempenham o papel, que Deus venha abençoar vocês. Quem achou, diga amém. Vamos ler, diz assim: Então disse Esther que respondessem a Mordecai ou a Mardoqueu: Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei. Se perecer, pereci, ou se morrer, morri. Então se foi Mordecai e fez tudo segundo Esther lhe havia ordenado. Só até aí. Irmãos, nessa noite eu quero falar, como eu já disse, um pouco da vida de Esther, e algo que nós podemos e precisamos aprender
com a vida de Esther, com a história de Esther. Nessa noite, eu quero que os irmãos entendam que tudo na vida tem um momento certo. Tudo na nossa vida tem um momento certo. E a Bíblia diz que em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Sabe, nessa noite eu gostaria de ficar com o título que existe o momento certo de falar e existe o momento certo de ficar calado. E em cima desse título que eu quero ministrar a mensagem nessa noite. E para que os irmãos entendam aonde o Espírito Santo quer chegar nessa noite, eu gostaria de explanar um pouco sobre a história de Esther, sobre o livro de Esther, sobre o que está ocorrendo aqui nesse livro. Só um pouco para os irmãos entenderem. A Bíblia diz que Esther, ela viveu num reino que ela foi levada cativo para um reino babilônico, um reino de Susã. E a Bíblia diz que quem reinava naquele reino, naquela época, era o rei Assuero, ou o rei Xerxes. Sabe, um rei babilônico, um rei que não servia a Deus. Esther, mais o seu primo, que até então criou Esther, Mardoqueu, foi levado a cativo, foi levado a preso. Sabe, eles foram levados como escravos para a Babilônia. Sabe, desde a época de Nabucodonosor, eles foram levados, os judeus foram levados para a Babilônia. E Esther e Mardoqueu, mais precisamente, estavam ali na região de Susã. Sabe, hoje, os historiadores, eles falam que essa região de Susã é hoje, sabe, o sudoeste do Irã. Aqui eu anotei aqui, porque eu também não sabia, mas eu fiz uma pesquisa rápida e vi que essa região de Susã, aonde se passa essa história da vida de Esther, é hoje o sudoeste ali do Irã. Sabe, então ali nesse tempo, nessa época, nessa cidade, nessa província, que reinava o rei Assuero, o rei Xerxes. E para que a gente entenda nessa noite, a palavra do Senhor vai nos dizer nos primeiros capítulos que esse rei, ele tinha por uma esposa, sabe, uma mulher chamada Vasti. E essa mulher, ela era rainha com ele. Só que o rei Assuero resolveu dar uma festa. E convidou todos os reis, todos os povos, sabe, da província para participar dessa festa. E aconteceu que o rei, muito alegre, ele chama a sua esposa, a rainha, para participar, para se apresentar àquele povo. E a Bíblia diz que ela se recusa a apresentar, se recusa a obedecer o seu esposo, se recusa a obedecer ao rei. E a Bíblia diz que então o rei Assuero muito se enfurece. E a Bíblia diz que ele se recusa a coabitar com ela novamente e ele, sabe, ele dispensa ela como sua esposa. A Bíblia diz que ele rejeita ela por ela ter desobedecido um mandamento dele, uma ordem dele. E a Bíblia diz que ele rejeita ela e não quer ela mais como esposa e nem como rainha. Ele destitui ela do cargo de rainha. E a Bíblia diz que o rei então, conversando com os seus, sabe, os seus... como que eu posso dizer, fugiu a palavra, com seus conselheiros, a Bíblia diz que o rei Assuero então decide eleger uma nova rainha. E ele dá ordem para os seus, sabe, servos, dizendo: olha, procurai por toda a província de Susã, por toda a província, por todo o meu reino, mulheres bonitas e virgens, para que ao longo de 1 ano, de 12 meses, eu escolha a que eu achar, a que o meu coração se agradar, a que eu achar a mais bela. E a Bíblia diz que saíram servos, os eunucos, a procurarem essas mulheres. E lá no meio dessas mulheres estava Esther. E a Bíblia nos relata que Esther era uma mulher bonita, era uma mulher formosa. Sabe, não é o próprio Mardoqueu, não é o próprio rei Assuero que fala que ela era bonita, mas sim quem escreveu o livro de Esther relata que ela era bonita. Então, a Bíblia diz que Esther é escolhida para se apresentar diante do rei Assuero. E nessa história, irmãos, a Bíblia nos fala nesse cenário que Esther, sendo criada por Mardoqueu, seu primo, sabe, porque seus pais tinham morrido durante o cativeiro, eram judeus.
E nesse cenário, Esther é escolhida para se apresentar diante do rei Assuero. Só que ela fica junto com as outras mulheres por 1 ano, sabe, tomando, comendo das especiarias do palácio, sabe, sendo preparada para se apresentar diante do rei, sendo ali tratada do bom e do melhor para se apresentar diante do rei. E é nesse cenário em que o seu tio, o seu primo, aliás, ele fala para ela: olha, ô Esther, quando você chegar diante do rei, você não fala da onde você veio, você fica calada, você não fala, porque se você falar, talvez eles podem te matar, porque nós somos do povo inimigo, nós somos judeus, e esse povo é da Babilônia, esse povo, eles não gostam dos judeus. Então você não fala que é uma escrava, você não fala que é do povo de Israel. E a Bíblia diz que Esther, então, ela escuta o seu primo, que até então havia criado ela, e ela obedece a ele, e ela se apresenta ao rei, e ela não fala de onde veio. E aqui eu já aprendo que na vida de Esther, naquele momento, não era o momento de falar, mas era o momento de ficar em silêncio, de ficar calado. Ela obedeceu à voz de seu primo, que ordenou ela para ela não falar. E naquele momento ela entendeu que se ela falasse, talvez ela poderia, sabe, morrer ou ser excomungada. Então ela não falou. Ela ficou no seu canto, reservada, obediente ao seu primo. Sabe, uma mulher reservada, uma mulher obediente era Esther. E aqui nós precisamos aprender com ela, que existem momentos na nossa vida que nós temos que nos calar. Parece que, sabe, Deus coloca uma oportunidade na nossa frente, mas muitas vezes a gente quer falar e às vezes a gente acaba perdendo a bênção que Deus nos entregou por falar demais. Às vezes a gente perde a oportunidade que Deus nos dá por falar demais. Talvez Deus está te entregando algo e você fala demais e você perde a bênção. Ah, evangelista, mas o que Deus deu ninguém toma. É verdade. Só que talvez Deus abriu uma porta para você e você vai lá e fecha. Porque o único que tem poder de fechar uma porta é você mesmo. Se Deus abriu, você pode fechar. O diabo não pode, se Deus não permitir. Mas você pode com a sua escolha, com a sua decisão. Amém? É o livre-arbítrio. Deus te deu a oportunidade. E às vezes por falar demais, por falar na hora errada, a gente fecha a porta. Sabe? Eu já vivi isso, eu já presenciei isso, já aconteceu isso comigo. De Deus abrir uma porta para mim, uma oportunidade, e eu falar o que não devia, a porta se fechar. Às vezes é bom para a gente aprender, mas temos que tomar cuidado, porque pode ser que no falar demais, a gente perca uma oportunidade que nunca mais a gente vai ter outra. E Esther, até então ela obedeceu o seu primo e não abriu a boca. Ela entendeu que aquele momento era o momento de ficar em silêncio. Só deixar, sabe, que as coisas acontecessem do jeito que Deus queria. A Bíblia nos fala em Provérbios 17, capítulo 17, no verso 27 e 28. A Bíblia fala assim: retém em suas palavras o que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, será como sábio, e o que cercar os seus lábios por entendido. Olha o que Salomão está nos ensinando, irmãos. Que aquele que guarda as suas palavras, sabe, que usa as suas palavras com sabedoria, esse homem, sabe, ele é precioso de espírito. É um homem sábio, é um homem inteligente. Aquele que não fala demais, aquela pessoa que não fala, sabe, sem necessidade, ela é sábia, ela é de precioso espírito. E ele diz, até o tolo, né? Até aquele que, sabe, não vale nada, quando ele se cala, ele se torna sábio. De tão importante é a gente falar menos, falar quando necessário, falar com sabedoria. Sabe, a Bíblia também vai nos falar que a gente deve colocar um freio em nossas línguas, para a gente não pecar, sabe, no falar. Então a nossa fala, irmãos, é importante demais. E eu falo isso no sentido cristão espiritual.
Eu não estou falando aqui, né, no sentido matrimonial, não. Hoje eu quero falar no sentido cristão, espiritual. Nós precisamos tomar cuidado para não falar no momento que não deve falar. Às vezes a gente quer falar as coisas para Deus e não é o momento de falar. Uma certa vez eu subi para um monte para clamar a Deus, para questionar a Deus. E o Espírito Santo falou para mim assim: por que você está falando? Eu não mandei você subir aqui para você falar, é para você ficar calado. Você quer que Deus te responda, mas você não para de falar. Foi, irmãos. Então tem momento que até com Deus não é momento de falar. É momento de se calar. Às vezes a gente fala, Deus, 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 e não para escutar, não para entender as coisas. E Esther, ela se calou, e a Bíblia diz que o rei se agradou de Esther. Ela achou graças aos olhos do rei, e ela foi escolhida como rainha. Agora imagina se ela tivesse falado. Imagina se ela tivesse se engrandecido. Imagine se ela tivesse, falado demais, irmãos. É claro que ela falava o necessário, mas ela não falava o desnecessário. Amém? E a Bíblia diz que o rei escolheu ela. Eclesiastes capítulo 3, versículo 7 diz assim: tudo tem seu tempo, e tem o tempo de rasgar, tem o tempo de coser, e tem o tempo de estar calado, e tem o tempo de falar. Tudo tem seu tempo determinado. Então tem o tempo da gente calar e tem o tempo da gente falar. Jesus, ele falou por 3 anos e meio. Mas quando chegou o dia da crucificação, a Bíblia diz que ele não abriu a boca. Por quê? Não era o momento. Passou 3 anos e meio pregando, falando, curando, profetizando, lançando palavra de vida, de salvação, alimentando. Mas no momento da sua morte, a Bíblia diz que ele foi como um cordeiro mudo para o matadouro. Não abriu a boca. E Jesus nos ensina algo fantástico, forte, que no tempo da adversidade, no tempo de morte, no tempo de luta, não é momento de falar. E a gente faz ao contrário, não é? No tempo da adversidade a gente grita, chora, fala, e não é verdade? E Jesus nos ensina que é tempo de calar. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que amam a Jesus. Se está difícil, Deus sabe que está. A Bíblia já não fala que a sua lágrima, vale mais do que 1000 palavras. Então chora. Está difícil, chora. Mas se não for o momento de falar, não fala. Amém? E, portanto, falar demais ou fora do tempo poderá não ser visto como sabedoria, mas como um desequilíbrio. Às vezes quando a gente fala demais, a gente demonstra desequilíbrio e não sabedoria. Tem pessoas que acham que fala demais e, acha que é inteligente, é sábia, mas às vezes mostra um desequilíbrio. Então nós precisamos nos educar, nos conter da vontade de falar. Isso é um exercício. É um exercício que vale a pena. Porque vai chegar o tempo em que as pessoas vão notar que você não fala muito. E elas vão perguntar para você: por que você não fala muito? E você vai falar: não, eu falo o necessário. E quando você abrir a boca para falar, você vai falar aquilo que é importante. Amém? Você vai falar aquilo que é importante. Eu aprendi, irmãos, a evangelizar dessa forma. Quando eu me converti, eu falava, você vai para o inferno, Jesus vai te matar e o diabo vai te matar. Era, irmãos. E eu falava: ó Jezabel do inferno, você vai para o inferno. Irmãos, era terrível. Era terrível. A gente ia para a obra assim, a gente levava uma caixinha de som e a gente colocava a música do Lázaro, eu sou de Jesus, e aquela barulheira, e nós chegava na obra e o povo tudo xingava nós, e eu falava: sai daqui, tribulado, endemoniado. E era desse jeito, irmão, diante de Deus.
Aí eu fui aprendendo que não adianta. Quem faz a obra é Deus, o Espírito Santo. Não adianta, tem pessoas que você fala demais e entra no ouvido e sai no outro. Então eu aprendi com o Espírito Santo a falar menos. Não é que eu não falo de Deus, mas eu falo no momento certo. Sabe? Às vezes as pessoas falam alguma coisa perto de mim, aí elas vão e me perguntam, aí é no momento que o cajado desce. Não mandei perguntar, estava calado, né? Lá no meu serviço é assim, eu fico calado. Estou lá lendo minha Bíblia lá na salinha quietinho. Aí quando é fé, um abre a porta, vai lá, né? Aí eu tenho que fechar a Bíblia, olhar para ele. Aí ele pega e pergunta. Aí eu, amém, Jesus. Então eu aprendi a falar menos, sabe? Porque eu vi que não era sábio eu ficar falando demais. Já não falo bem, ainda ficar chamando o povo de endemoniado, não ia ganhar nenhuma alma para Cristo. Mas quem fala demais às vezes não demonstra sabedoria e sim desequilíbrio. Precipitação em usar as nossas palavras pode causar erros irreparáveis. Talvez por nós falar demais a gente desvia uma pessoa em vez de ganhar ela para Cristo. E eu volto a dizer, eu estou pregando aqui não é para casamento, não. Eu estou pregando da nossa fé. Sabe, eu estou pregando para você que é cristão, para você entender que há momentos na sua vida que você tem que falar e há momentos que você tem que se calar. E há momentos que a gente fala demais e a gente desvia a pessoa. Já aconteceu isso também comigo. A pessoa, não que eu desviei ela, não, ela já estava, desviada. Só que eu, em vez de ajudar, eu piorei mais a situação, eu piorei mais. Mas, fazer o quê? Era, como se diz, não era sábio, falava o que não devia, ainda não tinha o entendimento certo, sabe? Teve uma vez que a pessoa falou assim pra mim, a sua igreja é igual a do bispo Edir Macedo? Falei, não, não é não. Ela é menor, o templo é pequeno, as cadeiras, não tem colchão, acolchoada, não, é de plástico. Não, mas lá pede dinheiro igual a dele. Eu falei, lá pede para que a gente seja fiel e dê o dízimo e oferta. Eu sou contra dar o dízimo. Eu falei, mas quem está dando lá é do dinheiro dele, é do bolso deles, não é do seu. Sabe? É por isso que eu não vou na igreja. Eu falo, então não vai, sabe? É um a menos para dar trabalho. Então assim, eu era, sabe, irmãos? Falava mesmo. E Deus foi me quebrando. Falei, não, meu filho, não é assim. Não precisa. Sabe? É só ficar calado, deixa eles falar, Fala mal da igreja, fala mal do pastor, deixa eu falar. Só que tem um momento que a gente tem que falar. E falar a verdade é necessário. Porque eu sou muito verdadeiro e eu falo mesmo a verdade. Então eu tive dificuldade com isso. Porque eu falava, não, eu estou falando a verdade, então o que tem eu falar? Só que falar a verdade é necessário, mas tem que ser no momento certo. E eu falava, você vai para o inferno. É verdade ou não é? É. Só que não era o momento. Amém? Era verdade, a pessoa estava no pecado, tudo bem, estava ali, mas não era o momento, sabe? Tinha que chegar com amor ali, às vezes tinha que chegar com amor e eu já chegava com o cajado. Então falar a verdade é necessário, mas tem que ser no momento certo, no momento exato. E Esther nos ensina algo fantástico, que antes que eu e você fale alguma coisa, Esther nos ensina o quê? Orar e jejuar. A Bíblia diz que depois que Esther se torna rainha, existia um homem que era inimigo de Mardoqueu, que era, no caso, o primo de Esther. E a Bíblia diz que esse homem, instigou o rei Assuero a criar uma lei que todo judeu tinha que morrer no reinado de Suzã. E a Bíblia diz que o rei
aceita aquele pedido daquele homem, do servo dele, e decreta lá a lei que todo judeu tinha que morrer, que não se prostrasse diante da imagem do rei, tinha que morrer. E a Bíblia diz que esse homem, Amã, passava com, sabe, a imagem do rei, e, sabe, Mardoqueu, ele não se prostrava, porque ele era fiel a Deus, e ele entendia que só devia se prostrar diante de Deus. Então, esse homem passava com a imagem do rei Assuero, e Mardoqueu não se prostrava. Então, ele pegou e chegou ao rei Assuero e falou: olha, tem um homem, Mardoqueu, ou Mordecai, que ele não se prostra quando a imagem do Senhor passa, então tem que matar ele. Eu estou aqui falando com minhas palavras, para você entender. E a Bíblia diz então que o rei, sabe, acatou aquele pedido e decretou a morte de Mardoqueu, que no caso era primo de Esther. E aquele homem queria matar todos os judeus. Aí Mardoqueu, sabendo que a sua sobrinha, a sua prima estava lá no reino, ele manda avisar ela: olha, o rei fez um decreto para matar todos os judeus. E ela mandou outra mensagem dizendo: olha, eu sou rainha, mas eu não tenho acesso ao rei. Já tem 30 dias que eu não chego perto dele, então eu não posso fazer nada. Aí Mardoqueu pega e manda o servo falar para ela de novo. Fala: vai e fala para Esther que ela também é judia. Se o rei decretou, ela vai morrer também. Ela está achando que só porque está lá no palácio não vai morrer? Aí Esther caiu a ficha, falou: opa, é mesmo, né? Até aquele momento Esther não tinha falado, irmãos, com o rei. Mas quando o rei decreta isso, ela entende que chegou o momento de falar. E é onde nós lemos aqui, que a Bíblia diz que Esther manda o povo jejuar por 3 dias e 3 noites, sem beber e sem comer nada, para que ela se apresentasse ao rei e falasse com o rei. Olha para você ver. Antes ela não falava, mas agora ela entendeu que o momento era de falar. Só que antes dela falar, o que ela fez? Mandou o povo jejuar. E ela falou: eu também vou jejuar e orar com minhas servas, para depois eu me apresentar ao rei. E a Bíblia diz que ela fez assim. Ela jejuou e orou ao Senhor. Sabe? Existe sim, né, a necessidade de dizer algo no momento exato. E isso é precioso. Contudo, não se esqueça que antes de Esther falar, ela jejuou e orou, e só depois se arriscou a entrar na presença do rei. Tem momentos que você precisa falar com Deus, tem. Só que sabe, irmãos, se for algo importante, ore antes, sabe? Aliás, jejue antes, se consagre antes para entrar na presença de Deus, sabe? Se renda aos pés do Senhor antes. Se desligue do mundo antes, sabe? Consagre o seu corpo, a sua vida antes de entrar na presença de Deus, de falar com Deus. Porque às vezes a gente quer entrar na presença de Deus de qualquer maneira. Às vezes a gente quer falar com Deus de qualquer maneira. E Deus, ele tem seus princípios, seus valores. E não é porque a gente é co-herdeiro com Cristo, não é porque o véu foi rasgado e agora você tem acesso direto a Ele através de Jesus Cristo, que eu e você tem que falar com Ele de qualquer forma, de qualquer maneira. Talvez você pode até falar, mas pode ter certeza que Ele não está te ouvindo. Ele pode até te ouvir, mas você não é respondido. Não é assim? Quantas vezes você já orou a Deus e não foi respondido? Deus não falou nada. Claro, você entrou de qualquer maneira na presença dele. Você nem jejuou e nem orou, irmãos. Você não pagou o preço para ter uma resposta de Deus. Sabe? Tem momentos que você só de falar: ai meu Deus, Deus já te abençoa. Mas tem momentos que você precisa se consagrar antes de entrar na presença do rei. Tem momentos que você pode falar, mas tem momentos que não é o momento de falar. E nessa ocasião,
Esther entendeu que era o momento de falar, então ela foi para o joelho, foi orar e foi jejuar. E a Bíblia diz que depois de 3 dias, ela se pede ao rei para se apresentar a ele, e ele permite. Então ela expõe o que estava acontecendo, que, sabe, Amã queria matar o povo judeu e ela era uma judia, e se ele autorizou esse decreto, ele ia matar ela também. O rei pega e muda o decreto, cancela o decreto na hora, por amor a Esther. Agora eu te pergunto, se ela tivesse falado antes de orar, será que o rei teria ouvido o clamor dela? Será que se ela tivesse entrado na presença do rei de qualquer maneira, será que ela haveria alcançado o milagre? Teria alcançado o milagre? Com certeza não. Com certeza não. Podemos ver os resultados de livramentos e bênçãos alcançados por Esther e Mardoqueu, pelo fato de buscarem ao Senhor, sabe, receber a graça de Deus, usando as palavras no momento certo. Lembra lá do cego de Jericó? A Bíblia diz que, sabe, passava uma multidão. E Jesus andando ali por 3 anos, você acha que Jesus não passou ali, hein? Mas teve um dia, um momento certo, em que o cego entendeu que aquele era o momento de falar. E a Bíblia diz que ele gritou, ele não falou, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus ouviu. A Bíblia diz que a multidão gritava, irmãos, era grande. E os discípulos falaram para Jesus: Jesus, todo mundo está te apertando, está te chamando. E Jesus falou: não, alguém chamou meu nome, essa voz é diferente. Essa voz aí é de alguém que precisa de um milagre. Aleluia. Está entendendo? Sabe? Existem momentos que você vai ter que se calar. E quando você se calar, não entre em desespero, mas procure aprendermos. Sabe, no silêncio Deus trabalha, como diz a música da Rose Nascimento, Deus trabalha por você. No silêncio, sabe, Deus neutraliza o seu inimigo. No silêncio, Ele prova a tua fé. No silêncio Ele mostra que contigo Ele é no silêncio. Mas vai ter momentos que você vai ter que gritar. Vai ter momentos que você vai ter que clamar. Sabe, vai ter momentos que você vai ter que falar alto. Vai ter momentos que você vai ter que clamar e clamar e clamar. Vai ter momentos que você vai ter que chamar a atenção de Deus. Sim, vai ter momentos que vai ser necessário você falar. Mas tudo tem seu tempo. Todos foram beneficiados pela sabedoria e a graça de Deus na vida de Esther e Mardoqueu. E você também pode ser um canal de bênção na vida das pessoas, se você souber usar as suas palavras. Você é e você pode ser um canal de bênçãos para abençoar as pessoas, aleluia, através da sua voz, da sua fala, das palavras que saem da sua boca. A Bíblia diz que Jesus nos chamou para sermos profetas, para profetizarmos, para declararmos, sabe, para falarmos da obra do Senhor, para falar da palavra do Senhor, da vinda do Senhor, da salvação do Senhor. Então Jesus chamou eu e você para sermos profeta. Então temos que falar, mas no momento certo, na hora certa, com sabedoria, com discernimento. Eu já contei aqui o testemunho, não sei se você lembra, mas pela misericórdia de Deus eu já ganhei uma alma só num abraço. Não precisou falar nada. O rapaz veio na porta da igreja, eu estava na porta, e ele chegou e eu falei: boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, e abracei ele. Ele chorou e foi entregar a vida dele a Jesus Cristo. Ele falou: eu nunca recebi um abraço desse. Eu falei: não fui eu, foi o Espírito Santo, porque eu era magrinho. Abraço, né?
E só encostou o osso nele, né? Mas foi o Espírito Santo que, sabe, tocou o coração dele. Não precisou eu falar, irmãos. Sabe? E às vezes não vai precisar você falar para ganhar uma alma para Jesus. Não vai precisar você falar para Deus operar talvez até uma cura. Mas vai ter momentos que vai ser necessário você falar. Mas fale com sabedoria. Sabe? Jejue e ore antes de você falar. Ah, evangelista, eu estou precisando ganhar uma alma para Jesus. Sabe? No meu serviço, aonde eu trabalho ou aonde eu estou. Ore. Ore para Deus te dar o momento certo. Jejue para o Espírito Santo te usar no momento certo, com a palavra certa, sabe, com a unção dele, sabe, com o poder dele no momento certo. Porque pode ter certeza que se você fizer isso, essa alma já pertence a Jesus. Você já ganhou essa alma para Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Para concluir, existem pessoas que espalham mentiras, sabe? Provocando muitas discórdias, tragédias, sofrimentos, punições, sabe? Levando falso testemunho. Existem pessoas que falam demais. Mas a história de Esther nos mostra que, ainda que tem pessoas assim, precisamos orar e jejuar para que elas se convertam a Jesus. Ainda que existem pessoas que se levantem contra nós, que, sabe, falem falso testemunho de mim, de você, precisamos orar e jejuar para que o espírito maligno caia por terra e essa pessoa seja liberta, sabe, e esse falso testemunho caia por terra e você saia vitorioso e essa pessoa, sabe, se converta a Jesus. Precisamos, irmãos, para pagar o preço por aqueles que nos querem o mal. Amã queria o mal de Mardoqueu, só porque ele obedecia a Deus. Levantou um falso testemunho contra ele. Mas eles oraram e jejuaram. E o falso testemunho caiu por terra. E Mardoqueu saiu vitorioso. Que você possa sair vitorioso de qualquer falso testemunho. De qualquer, sabe, punição por pessoas que falam, espalham mentiras. Mas que você busque a Deus. Que você ore a Deus. Que você se consagre a Deus. E que você fale no momento em que deve falar. Busquemos mais a Deus. E vamos fugir das polêmicas, dos falsos testemunhos. Vamos fugir, sabe, das palavras de ofensas, para que sejamos cheios de sabedoria e graça, para sabermos o momento certo de falar e o momento certo de nos calar. Querido Deus, Pai amado, Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. E pedimos que o Senhor nos dê essa graça, que o Senhor nos dê esse entendimento, que o Senhor nos dê esse dom, que o Senhor nos ensine a falar o que é necessário no momento certo, na hora certa. Que o Senhor nos dê o discernimento para que a gente se cale quando tiver que se calar. E o discernimento para falarmos no momento em que houver a necessidade de falar. E que quando abrir a nossa boca, a gente possa ser um canal de bênção, que a gente possa ser profeta, que a gente possa trazer vida e não morte em nossas palavras, Senhor. Pai, nos ajude, Espírito Santo, para que, assim como o apóstolo Paulo, a gente possa professar a nossa fé de maneira sábia, de maneira espiritual, de maneira poderosa, de maneira em que venha honrar o teu nome e de maneira que o teu evangelho venha crescer, em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe e eu agradeço a oportunidade. Aleluia.